Já temos orado ao Senhor por uma grande bênção. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Muy buenas noches, ministros, pastores, Boa noite aos ministros, pastores, colaboradores, hermanas y hermanos irmãs presentes, e aos irmãos aqui presentes, obreros, todos en la obra del Señor, todos os trabalhadores na obra do Senhor, el rebaño del Señor no redil, no rebanho do Senhor, y todos trabajando de e todo todos trabalhando de todo o corazón coração de Cristo, no programa de Cristo, el buen pastor. o bom pastor. Si él dijo que él es Se el buen ele pastor, disse que ele é o bom pastor, entonces hay ovejas, então há hay ovelhas pastores que él pondría e há pastores que ele colocaria su redil. no seu aprisco ou redil. Me acompaña en este viaje E nesta viagem me acompanha a minha filha Loida. A temos por aqui. Vamos a ver lo que dice la Escritura Vejamos o que en San Juan ele nos capítulo disse 10, na Escritura, em São João, no capítulo 10. capítulo 10, verso 14 de San Juan, 14 en adelante. São João, capítulo 14. Hay que comenzar Vamos por começar entonces, parece, a partir do versículo capítulo 10, verso 9 dice, e daí em "Yo soy diante, onde ele disse: la puerta. Eu sou a Por porta. mí entrare Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. y entrará Entrará, y saldrá sairá y hallará paz. e achará pastagens. El ladrón no vino, O no ladrão viene, el ladrón no viene sino não vem para senão hurtar a roubar, y matar matar y destruir. e destruir. Yo he venido para Eu que vim tengan para que tenham vida y para que la tengan e a tenham en abundancia. com O sea, abundância, ou vida seja, eterna. vida eterna. Yo soy Eu el buen sou o pastor. bom pastor. El buen pastor. O su bom vida da por pastor las dá ovejas, a sua vida pelas ovelhas. mas el asalariado, Mas o el que mercenário no es e o que não é de pastor, que no son propias de las quem não ovejas, são as debe ovelhas, ir al lobo, vê o lobo vir e deixa as ovelhas, el lobo e arrebata foge. las ovejas E o las lobo dispersa, as y las arrebata dispersa. e dispersa as Así que ovelhas. el asalariado huye, Ora, o mercenário foge porque é mercenário no le importan las ovejas. e não tem cuidado das ovelhas. Yo soy el buen Eu pastor sou o bom pastor y conozco e mis conheço ovejas, as minhas y ovelhas las mías me e das conocen, minhas sou así como conhecido. el Padre me conoce, Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o y Pai pongo mi vida. e dou a minha vida pelas ovelhas. También tengo otras Ainda ovejas tenho outras que no son ovelhas de este rebaño. que não são deste A ellas aprisco. también debo traer. Também me Oirán convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por eso, Por me ama isso, o Padre, o Pai me ama, porque yo pongo porque mi dou vida a minha vida para volver. para tornar a tomá-la. Nadie me la quita. Ninguém me tira de mim, Nadie me la quita, sino
mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para voltar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Os pastores apacentando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo com ciência e com inteligência. Queiram assentar-se, tenham a bondade. No capítulo 3 de Jeremias, está profetizado que se teria um rebanho, Deus colocaria pastores sobre este rebanho. Capítulo 3, versículos 14 ao 15, disse: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei, e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Assim podemos ver que está profetizado que ele colocaria pastores, e vemos que sob o novo pacto, que Deus, por intermédio de Cristo, é o bom pastor, e ele colocou pessoas como pastores, como ministros, para o cuidado das ovelhas do Senhor. Estas são as mesmas pessoas as quais também deu talentos para trabalharem na obra do Senhor. E juntamente com esses ministros, Deus tem dado talentos também para as ovelhas do Senhor. Vejam na parábola das minas, no capítulo 19 de São Lucas, a partir do versículo 11 em diante, disse: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Eles pensavam que, já que Jesus tinha vindo, e eles sabiam que era o filho de Davi, o príncipe rei, o que se assentaria no trono de Davi, então pensavam: agora iremos para Jerusalém, e lá está o lugar do trono, e ali começará o reino de Deus. Eles pensavam no reino fisicamente, mas primeiro vem no espiritual, porque as coisas que se veem são feitas das que não se veem. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 ao 3. Assim, nós podemos ver que todos eles estavam esperando que o reino do Messias começasse ali com a ida de Jesus a Jerusalém. Eles não sabiam que tinha que ser realizada a obra da redenção, o sacrifício da expiação pelo pecado. E Jesus sabia dessas coisas. João Batista soube de algo quando disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. No capítulo 1 de São João, desde o versículo 29 ao 36. E segue dizendo: Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Estava lhes dando uma parábola do que ele faria. Um homem nobre, um homem da nobreza, um príncipe, o herdeiro do reino. Ele tinha que ir, mas deixaria pessoas
trabalhando en su obra. na sua obra. Él tenía que ir Ele tinha que ir al cielo ao céu como sumo sacerdote para fazer a intercessão por todos los que e terminar a intercessão por todos os que entrariam no seu reino luego na sua fase espiritual. aparecer Depois allá como león de la sairá do tribu trono, aparecerá lá como leão da tribo de Judá, Señor, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para tomar el título de para propiedad tomar o título de propriedade da vida de eterna, los nombres onde estão escritos os nomes de todas as ovelhas do Senhor. y Tomá-lo, abri-lo no céu, abrir este título que é sello de Apocalipsis. o livro selado com 7 selos do capítulo 5 do Apocalipse, De Dios, él lo toma, lo abre en el cielo de onde está y na destra de Deus. viene en Apocalipsis 10, Tomá-lo, un librito abierto abri-lo no céu para regresar e logo vir no capítulo 10 do Apocalipse com esse livro aberto para regressar com esse título de propriedade à sua igreja. él tiene que reclamar, Ele tem de reclamar o reino. tiene que reclamar Ele tem de reclamar los que él ha redimido, todos os que ele redimiu todo lo que él con su sangre ha redimido, e tudo que ele reclamarlo redimiu com seu sangue. Tem de reclamá-lo para estabelecer em seguida en la o tierra. seu reino aqui na terra. El reino de Cristo O reino de Cristo, es el reino de Dios que é o reino de Deus, y su venida e a sua vinda no es un anhelo solamente, não é somente um desejo, necesidad. um anelo, mas é uma Es la necessidade. necesidad más grande que É a tiene maior la raza necessidade que a raça humana humana. tem. La venida del reino de Dios va A a vinda do solución reino de de Deus los problemas para a que tiene la solução raza dos humana. problemas que a raça Porque humana como tem. va la raza humana, Porque como a raça humana está indo, va rumbo a la destrucción, vai rumo à destruição, como los como que vivieron en el tiempo aqueles que de viveram Noé. no tempo de Noé. La primera venida de Cristo, A primeira vinda de Cristo foi para a salvação, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o quê? O que havia se perdido. Ele disse: não vim condenar o mundo, mas para salvá-lo. y ahora la única esperanza E agora, a única esperança que há para a raça humana la venida del Señor é a vinda do Senhor, es el cumplimiento é o cumprimento dessa promessa, en donde Él onde vendrá Ele virá con todos los que com lo recibieron como todos Salvador y nacieron aqueles que o receberam como Salvador, en la esfera que espiritual, nasceram no reino de Deus na sua fase espiritual, tierra, os quais terminaram seus dias na terra, pasaron al paraíso en passaram espíritu, em alma e espírito ao paraíso, fue sepultado cujo corpo físico foi sepultado, y ellos están esperando e eles estão aguardando lá no paraíso, la sexta dimensión que é a sexta dimensão, por la venida aguardando del Señor. O sea que pela nosotros, vinda do Senhor. los que Ou estamos seja, aqui na terra estão esperando e não somente nós aqui na terra estamos esperando pela vinda do Senhor nesta dimensão terrena, mas aqueles que estão também lá no paraíso. Lá no paraíso, estão esperando pela vinda do Senhor, assim como estavam lá no paraíso, na primeira vinda de Cristo, esperando pela vinda do Senhor. Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas e todos os crentes daquela dispensação e das dispensações anteriores, os quais morreram sendo crentes no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E lá eles esperavam pela vinda do Senhor para a ressurreição deles. Quando Cristo passou pelo paraíso ao morrer, primeiramente ele passou pelo inferno, que é a quinta dimensão. Lá ele tomou as chaves da morte e do inferno do diabo, e por isso no capítulo 1 do Apocalipse nos versículos 17 e 18, ele mostrou que ele tem essas chaves.
así en forma rápida, Assim, de forma rápida, capítulo 1, versos no capítulo 1 do Apocalipse, 17 al 18, dice, versículos 17 e 18 diz: cuando le vi, caí E eu, como quando vi, muerto caí a sus seus pies. pés como morto. Lo que le pasa a Juan, el apóstol, al O ver que a se Cristo, passou com João, o apóstolo, ao ver Cristo, al profeta Daniel, também deve ter sido vio o que se passou com o profeta Daniel quando viu o anjo Gabriel lhe aparecendo. y cualquiera puede E pensar, qualquer pessoa poderia pensar: essas pessoas eram tão frágeis. E se essa experiência se passa com você, sucede peor para usted. e pode ser que com você suceda pior ainda. Y las palabras del Señor son, E aqui as palavras do Senhor são, la experiencia es, y él e a puso su experiência diestra é: e sobre ele mí, colocou sua mão direita sobre mim, y dizendo-me, ahora se va a identificar. e agora se identificará: No temas. não temas. Ve, cualquiera le da miedo. Viram? A qualquer um dá medo. Del susto cualquiera hasta se muere. Pelo susto, qualquer pessoa pode morrer. Yo soy el primero Eu sou o primeiro y el último. e o último. Y el que vivo. E o que vivo, Por tanto, Cristo no portanto, Cristo não está morto. está muerto. Y estuve muerto. E fui morto. Mas he aquí Mas eis aqui, que vivo por los siglos estou vivo para todo o de los sempre. siglos. Amém. O sea, por todos los siglos Ou que seja, por todos os séculos que virão. vivo. Y eso es eternamente. E isto é, Tengo eternamente. las llaves E tenho as chaves da morte y del Hades. e do inferno. Y si tiene la llave, E se ele tem as hará chaves, con los creyentes en el que murieron lo mismo que hizo pois fará com os crentes nele que morreram o mesmo que fez com con la Lázaro. resurrección de Lázaro, venha para fora. La resurrección Na ressurreição de Lázaro está representada a ressurreição dos mortos em Cristo, acontecer que sucederá en el día posterior. no último dia, pois ele disse: Y yo les resucitaré e eu os ressuscitarei en el día posterior. no último dia. São João capítulo 6, verso 39, versículos 39 ao 40, e no capítulo 6, versículos 41 a 58. O sea que es una cosa De segura, modo que é uma coisa segura, promesa é uma promessa que él va a cumplir que ele cumprirá en el tiempo. no tempo correspondente. Y eso será, E isso será quando seja completada a igreja e estejamos preparados nuestra transformación. para a nossa transformação. Porque hay una promesa Porque también para há los que também están uma vivos promessa en el para os que estiverem vivos no último y dia, se cumpla la venida del Señor con los que murieron cuando resuciten para ellos, quando se cumpra a vinda do los que Senhor, están vivos, com aqueles que morreram, quando eles ressuscitarem, transformados. e os que estiverem vivos, os crentes em Cristo que estiverem vivos, serão Y eso sí que va a transformados. ser un milagro grande. E esse sim é que será um grande milagre. Así es que cuando Assim, Cristo quando Cristo complete a su iglesia, complete a sua igreja, salga del trono de intercesión, quando sair do trono de intercessão, suba a ele já não será mais sumo sacerdote, comienza mas começará la labor o seu labor de rey. de rei, de leão. Y esa etapa ya no habrá sangre sobre Nessa el etapa, propiciatorio. já não terá mais sangue sobre o propiciatório. De ahí en adelante Daí em diante, ya no serán añadidos al cuerpo místico de Cristo más personas porque se habrá não serão acrescentadas mais pessoas no corpo místico de Cristo, porque pero habrá já terá misericordia sido para completada a igreja do Senhor muchas Jesus Cristo. personas Porém, haverá misericórdia para muitas serán pessoas impactadas que serão por esa impactadas bendición tan grande que viene, por essa bênção van a tão grande recibir que vidas vem por Cristo, e que darão suas vidas por Cristo tribulación. na grande Todo eso está tribulação. ligado a la tercera etapa, Tudo isso está ligado à terceira que será etapa, para la novia, que será para a noiva, para las vírgenes para as virgens prudentes
para a igreja, ou seja, para as virgens insensatas e para o mundo. Quer dizer que o que está no programa divino para ser manifestado da parte de Deus no último dia será uma manifestação e um despertamento espiritual que impactará o mundo inteiro. E para esse tempo também sucederá muitas coisas. A natureza estará clamando com dores de parto para dar à luz a um novo mundo, a um novo meio ambiente. E por isso, digamos que a terra será recriada, porque agora está tão frágil, tão fraca, na qual tem que se estar injetando vitaminas para que possa dar o produto que nós necessitamos para comer. Porém, com os vulcões que lançarão cinza vulcânica, o planeta Terra será fertilizado, será acomodado, tudo se acertará para o glorioso reino do Senhor Jesus Cristo. E ali também estarão aqueles que estarão atendendo ao rebanho do Senhor. Quando o príncipe dos pastores, que é Cristo, apareça, ele recompensará a todos os ministros, a todos os pastores, a todas as pessoas a quem deu talentos para trabalharem no seu aprisco, na sua igreja, no seu rebanho. E também dará grandes bênçãos para todas as ovelhas. Porque cada ministro com a sua congregação trabalham na obra do Senhor. Ele e a congregação serão recompensados no reino do Senhor. Portanto, assim como é aplicado ao instrumento de Deus para cada era, o do servo fiel e prudente, também tem a sua aplicação para cada ministro. De modo que, sendo servos fiéis e prudentes a Cristo, nós sabemos que da parte dele virá uma grande bênção, e ele nos dirá: entra no gozo do teu Senhor, entra no reino do Senhor. E nós entraremos no reino do Senhor. Fisicamente iremos à ceia das bodas do Cordeiro com um novo corpo, um corpo glorificado, porque não podemos ir com esses corpos. Não há meio de transporte que nos leve lá. Se vamos ao aeroporto e pedimos que nos levem aonde Jesus Cristo está agora, como sumo sacerdote, nos dirão que estamos loucos. Mas quando tivermos o corpo novo, o corpo glorificado, não haverá problema algum. Será uma questão de passar desta dimensão para outra dimensão. E Cristo sabe como ele fará. Assim como os pais de família, quando se está construindo ou se está fazendo alguma reforma ou ampliação na casa, dizem às crianças: saiam daqui para que a poeira não lhes incomode e não lhes aconteça nenhum acidente. E quando já se esteja para renovar o planeta Terra, com os vulcões, os maremotos para dar uma lavadinha,
e com os vulcões para acomodar outra vez a crosta da terra para que possam produzir muitos frutos para o milênio. E ele nos dirá: filho, agora tem que retirar-te da terra. Pois haverá muito pó vulcânico, poeira vulcânica. É a reconstrução da terra. E isso dá alergia. Assim que você estaria espirrando e com muito medo. E com tanta água de maremotos, de tsunamis, e com terremotos e tudo demais, pois estaria muito assustado aqui. E tenho para ti uma ceia na casa do meu pai. A ceia das bodas do Cordeiro, a ceia da união de Cristo com a sua igreja. E ali passaremos por 3 anos e meio. Depois voltaremos à terra para a lua de mel, que durará 1000 anos. Isso tudo já está preparado por parte de Deus. Ou seja, que já está preparado no programa divino. E se materializará conforme ao que já está preparado, porque Ele tem o poder para desenhar e para realizar o que Ele desenhou para materializá-lo. De modo que, com tantas promessas de bênçãos que há para os crentes em Cristo, isso faz com que cada dia seja maior o amor para Cristo. Tantas coisas que Cristo tem para nós. E o que nós temos para Cristo? Sempre buscamos dar mais do que há aqui e do que podemos fazer com as nossas mãos conforme a nossa capacidade mental, física, econômica, em todas as formas. Porque a Escritura nos diz que nós damos para Deus daquilo que Ele já nos deu. De modo que não podemos nos gloriar do que nós damos para Deus, ou se damos algo para Deus, mas que do que Ele nos tem dado, lhe damos, colocamos na obra de Deus para trabalharmos, nos dá para que trabalhemos na sua obra. Isto é a parábola dos talentos e das minas. Na parábola de São Mateus, ele repartiu os talentos para que trabalhássemos em sua obra. E na parábola de São Lucas, ele repartiu as minas. Portanto, todos temos o maior privilégio de trabalharmos com a pessoa mais importante, não somente da terra, senão também do céu. Aquele que tem um nome que é sobre todo nome. E por isso é que São Paulo nos diz que nós somos colaboradores de Deus. Ou seja, que trabalhamos com Deus no programa que Deus tem. Deste modo, ministros, colaboradores, irmãos e irmãs aqui presentes, que as bênçãos de Cristo estejam sobre todos vocês, no aprisco do Senhor, que é onde Ele derrama as suas bênçãos, que chegam até a nossa alma. E cada pessoa colhe as bênçãos de acordo à fé que tenha. Crê nelas e elas se materializam. Não se preocupe. E como será possível? Isso corresponde a Deus em como torná-las uma realidade. A nós nos corresponde escutá-las e crer nelas.
É assim como funciona no programa divino. É assim como funciona a obra da redenção e é assim como funciona a salvação para toda pessoa. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, viram? E for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Viram que é uma questão da pessoa escutar a pregação da palavra, do Evangelho de Cristo? E da parte da pessoa, depois de escutar, é crer ou não crer. Para isso, a pessoa tem o sentido do livre-arbítrio, para crer ou não crer. E por isso, foi dado um só sentido para a alma, para que não sejam complicadas as coisas. Só o sentido do livre-arbítrio para crer ou não crer. Isso é o que pode fazer na alma, crer ou não crer. Porque com o coração se crê, para quê? Para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Portanto, sigam adiante, pastores, alimentando as ovelhas do Senhor com a palavra correspondente para o nosso tempo. E sempre fiéis a Cristo. Ele é fiel à sua palavra, ao que ele prometeu. E ao cumprir o que ele fez, torná-lo uma realidade na vida de cada pessoa. Que Deus lhes abençoe e lhes use grandemente em sua obra neste tempo final, seguindo o programa de Deus para o nosso tempo. E deixo novamente aqui conosco o reverendo José Benjamin Pérez para concluir a nossa parte. E já para amanhã, vejam que ele está como Miguel, que está esperando a sobremesa. Hoje não há sobremesa. Assim que amanhã continuaremos no lugar correspondente. Amanhã não haverá culto? Está certo? Ah, sim. O adiantaram para hoje. Está certo? Assim, que Deus abençoe grandemente a todos e continuaremos nos vendo amanhã. E sempre, eternamente. Toda esta palabra y lo que pedimos al Señor, que produzca en nuestras vidas todo aquello